Está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Convido o deputado Jorge Cauí para secretariar a mesa. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Presente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Eurípides Camargo. Ausente. Deputado Filipelli. Presente. Deputado Geraldo Magela. Presente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí, presente. Deputado Zé Edmar. Tá, presente. Deputado Zé Edmar. Aqui, presente ali. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputado Manelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Ausente. Opa. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miquel Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Presente. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha. Presente. Deputado Azir Derrori. Ausente. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Presente. Tem 8. 16 ausentes. Deixa assim, pode falar aí. 8 deputados presentes, portanto, há quórum para discussão. Ao mesmo tempo que passo a presidência à deputada Lúcia Carvalho. A Lúcia da Bahia eu não vi. Demorei um pouquinho para estacionar. Perdona. Tá boa bem. Solicito ao deputado Jorge Cauí que faça a leitura do expediente sobre a mesa. Projeto de lei, deputado Odilon Aires, altera o dispositivo da lei 1006/96, que dispõe sobre a fiscalização de vias e logradouros públicos, visando a injeção das áreas urbanas do Distrito Federal e da outra providência. Projeto de lei, deputado Filipelli, põe sobre a alteração das normas de edificação, uso e gabarito para os lotes que especifica, situados no Recanto das Emas, na região administrativa R15. Projeto de lei, decreto legislativo, autor deputado Jorge Cauí, concede título de cidadão honorário de Brasília ao jornalista Mário Nicola Garolfo. Moção, deputado Manuel de Andrade, Manelzinho, protesta contra a falta de critério da CAESB
na cobrança das contas de água que tem prejudicado a população do Distrito Federal. Moção, deputado Antônio José Cafu, sugere a direção do Centro de Ensino Unificado de Brasília, CEUB, criar horários especiais para os alunos adventistas nas provas de vestibular. Moção. Autor, deputado Zé Edmar, deputado Manuel de Andrade, Renato Rainha, reivindica providência ao Poder Executivo local, no sentido de que a vistoria dos veículos de transporte escolar e a respectiva autorização, bem como os recursos destinados a condutores, sejam realizados pelo CIDETRAN do Gama. Requerimento, deputado Renato Rainha. Requer a excelentíssima senhora presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Venha honrosa presença de Vossa Excelência nos termos do regimento solicitado, retirado do requerimento número 979/96. Requerimento. Requer a retirada do requerimento número 1103/96, de minha autoria, que requer a tramitação conjunta dos projetos de lei número 2060/96, 2127/96, do deputado Odilon Aires. Requerimento, deputado Odilon Aires, requer a retirada do requerimento número 541/95, de minha autoria, que requer a tramitação conjunta dos projetos de lei número 906/95 e 949/95. Ata número 7ª, sessão ordinária, em 17 de fevereiro de 1997. Angela, pede a retirar. Dispensa da leitura. Ata número 8ª, sessão ordinária, 18 de fevereiro de 1997. Ata 9ª, sessão ordinária, em 19 de fevereiro de 1997. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, deputado Eurípides Camargo. Eu peço dispensa da leitura da ata. Acato questão de ordem, deputado Eurípides Camargo, e não faremos a leitura da ata e a damos por aprovada. A presidente já terminou O expediente sobre a mesa? a leitura do expediente. Passamos agora ao comunicado de parlamentares. Com a palavra, os líderes dos partidos. Chamo para fazer uso da palavra o deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco não se encontra em plenário. Portanto, passo a palavra ao deputado Eurípides Camargo. Deputado Eurípides se encontra em plenário, mas declina do uso da palavra. Deputado Tadeu Filipelli. Deputado Tadeu Filipelli não se encontra em plenário. Deputado Geraldo Magela. Deputado Geraldo Magela se encontra em plenário, porém declina de usar a palavra neste momento. Passo, portanto, ao comunicado de parlamentares. Com a palavra, deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires não se encontra em plenário, portanto, convido o deputado Tadeu Filipelli para fazer uso da palavra. Deputado Tadeu Filipelli não se encontra em plenário. Chamo o deputado Adão Xavier. Deputado Adão Xavier não se encontra em plenário. Com a palavra, o deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques não se encontra em plenário. Chamo o deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro não se encontra. Convido o deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda não se encontra. Chamo o deputado Eurípides Camargo. Deputado Eurípides Camargo declina do uso da palavra. Deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda não se encontra em plenário. Com a palavra, deputado Miqueias Paz. Deputado Miqueias Paz não se encontra em plenário. Com a palavra, deputado João de Deus. Deputado João de Deus não se encontra em plenário. Com a palavra, deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima não se encontra em plenário. Com a palavra, deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco não se encontra em plenário. Com a palavra, deputado Renato Rainha.
Deputado Renato Rainha não se encontra em plenário. Com a palavra, deputado Luiz Estevão. Deputado Luiz Estevão não se encontra em plenário. Deputado Geraldo Magela. Deputado Geraldo Magela abre mão de fazer uso da palavra. Deputado Cafu. Deputado Cafu não se encontra em plenário. Com a palavra, deputado Manuelzinho. Deputado Manuelzinho não se encontra em plenário. Com a palavra, deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares não se encontra em plenário. Com a palavra, deputado José Edmar. Já, Cláudio, você quer falar? Com a palavra, deputado José Edmar. Senhora Presidente, senhores deputados. Senhores, gostaria de contar com a honrosa atenção de Vossas Excelências para denunciar fato ocorrido neste plenário na última sessão de 1996. Votava-se no dia 12 de outubro de 96 o orçamento do Distrito Federal. Após a atuação da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças e do seu nobre e eficiente presidente e relator do orçamento, deputado Tadeu Filipelli, decidiu-se, por consenso, aprovar 15 emendas propostas por esse parlamentar, dentre as diversas emendas que tive a honra de apresentar. Não eram, por sinal, as emendas mais volumosas quanto a recursos, mas aquelas que entendemos prioritárias para a humilde população que este parlamentar representa. Momento antes da leitura do parecer do senhor relator do orçamento, fui informado por sua assessoria e pela assessoria do governo, por escrito, sobre as emendas que constavam do parecer como aprovadas, com as quais, mais uma vez, concordei. Neste momento, tendo em vista que a sessão havia se estendido muito além do previsto, e a fim de entender o compromisso assumido no Congresso Nacional, precisei ausentar-me com a tranquilidade, porém, do cumprimento do acordo feito com o senhor relator. Senhora Presidente, senhores deputados, um acontecimento lamentável, entretanto, veio comprometer esse acordo. Já aprovado o parecer do relator do orçamento, deputado Filipelli, onde, diga-se, a bem da verdade, as 15 emendas foram aprovadas, surge sorrateiramente um destaque proposto pelo ilustre deputado Eurípides Camargo. Propunha esse destaque, feito ao apagar das luzes, a votação em separado de 6 emendas deste parlamentar, alegando-se que as mesmas cancelavam recursos de projetos do orçamento participativo. Consultado pelo então presidente, nobre deputado Geraldo Magela, sobre a procedência da alegação, o senhor relator disse ter a informação da assessoria de que as emendas cortavam recursos do orçamento participativo. Voltou-se o destaque, sendo aprovado com apenas 2 votos contrários e 3 abstenções. Consequentemente, foram rejeitadas as seguintes emendas de nossa autoria. 1. Obra de urbanização do setor M Norte e expansão de Taguatinga. 2. Obras de urbanização dos setores QNQ e QNR de Ceilândia. 3. Implantação de via de ligação entre Ceilândia e Samambaia. 4. Construção do Hospital Regional de Samambaia. 5. Implantação do Polo Industrial do Recanto das Emas. 6. Projeto Lixão da Estrutural, construção de habitações populares. E qual a ligação que estas emendas tinham com o orçamento participativo? Será que realmente cancelavam projetos do orçamento participativo? Apenas a última emenda, das que enumerei, que concedia 500 mil ao lixão da estrutural e cancelava igual montante ao projeto Orla, que estranhamente foi considerado como do orçamento participativo. Ao propor este cancelamento, entenda que esses escassos recursos não fariam falta ao projeto Orla, já que o mesmo receberá recursos consideráveis do governo e da iniciativa privada. E as demais emendas, será que cancelavam recursos do orçamento participativo? Afirmo e asseguro que não. Cancelavam, sim, recursos de um subprojeto intitulado Implantação de Vias e Obras Complementares
de Urbanização da Secretaria de Obras. Poderão dizer os que, superficialmente, analisarem o orçamento, mas esse subprojeto tem o símbolo do orçamento participativo. Vem marcado com 2 asteriscos e, portanto, está comprometido com o orçamento participativo. Lê do engano. Engenhosa manobra para confundir os nobres colegas. Senhora Presidente, senhores deputados, vejam bem o que ocorre. Esse subprojeto tem sua descrição, as folhas 35 do anexo do orçamento participativo, com o seguinte texto, abre aspas, áreas carentes ou desprovidas de infraestrutura a serem indicadas pelo Conselho do Orçamento Participativo. E sabem qual o valor desse subprojeto? 49.700.000 reais. Esse volume extraordinário de recursos ficou congelado Seu tempo no está orçamento. encerrado, senhor parlamentar. Estou terminando, senhora Presidente. Gostaria de pedir a Vossa Excelência apenas uns 2 minutos a mais para concluir. Concedo 2 minutos. Ao final desse, passaria a palavra a outro orador já inscrito. Esse volume extraordinário de recursos ficou congelado no orçamento aprovado por esta Casa, ou seja, ficou sem ser programado. E o que é pior, ficou reservado para ser programado pelos conselheiros do orçamento participativo. Esse volume de recursos reservado, entre aspas, para os senhores conselheiros do orçamento participativo representa nada mais, nada menos que 54% do volume total das emendas aprovadas para todos os parlamentares dessa Casa. Representa ainda 78% do orçamento desta Casa. Caso os senhores não sabiam, foram destinados ao orçamento participativo 247 milhões no orçamento de 97, além do que estão reservados mais 49,7 milhões. Pasmem, senhores, diante dessa realidade. E quando um parlamentar quer, legitimamente, programar emendas em benefício da população que democraticamente representa, tem sua ação tolhida. E o que é pior, com o aval dos próprios parlamentares. E o que é ainda pior, por iniciativa de um parlamentar. Tenho certeza, nobres colegas, que devido ao momento em que ocorreu, esse fato passou despercebido a grande maioria dos senhores. Por esta razão é que resolvi retomar o assunto. É preciso que se defina, de uma vez, a função do orçamento participativo e do esquema político montado para a sua elaboração. É preciso que esta Casa se posicione a respeito. De minha parte, entendo que essa estrutura do orçamento participativo interessa apenas ao Poder Executivo. Deve limitar-se à etapa de elaboração da proposta orçamentária no âmbito do Executivo. Querer impingir ao Poder Legislativo o compromisso de aceitar, sem qualquer alteração, todas as propostas carimbadas com o símbolo do orçamento participativo é uma ingerência, uma invasão de competências inaceitáveis. Não há instrumento mais representativo na sociedade do que o poder que emana das urnas, que emana do povo, que é traduzido no mandato dos ilustres parlamentares dessa Casa Legislativa. Fato como acontecido com este parlamentar demonstra com clareza e desrespeito, não apenas com esse parlamentar, mas com o Poder Legislativo. Não será para favorecer um esquema político armado com o nome de orçamento participativo que o Poder Legislativo irá se curvar ao Executivo e ver-se tolhido de sua função constitucional de emendar o orçamento. De minha parte, não posso assegurar que não envergarei minha coluna, que não negociarei minha dignidade com esse governo que não respeita o Legislativo. Muito obrigado, senhora Presidente. Convido o deputado Luiz Estevam a fazer uso da palavra. Senhora Presidente, senhores deputados, na semana passada, decisão do Supremo Tribunal Federal acerca de ação proposta por 11 servidores públicos federais garantiu a esses servidores e, por extensão, a todos os servidores civis da União, o direito ao reajuste retroativo a 1993 no percentual de 28,86% que havia sido conferido aos servidores militares. Por que isso? Porque o Supremo Tribunal Federal decidiu de maneira decisiva e irrecorrível
que se encontra em vigor e merece ser aplicado o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, que diz que não pode haver distinção de índices de reajuste de salários entre servidores públicos civis e militares. A propósito, no âmbito do governo federal, o Poder Legislativo, ou melhor, a Câmara dos Deputados, mandou, na época, aplicar o reajuste de 28% aos seus funcionários pelo ato da mesa de número 60, de 20 de janeiro de 93, no que foi seguido pelo Senado Federal. Da mesma forma, o Poder Judiciário, ao apreciar o processo número 19.426/3, mandou também aplicar aos seus funcionários o aumento de 28%. Portanto, a decisão do Supremo Tribunal Federal nada mais é do que uma demonstração daquela egrégia corte, no sentido de manter o respeito àquilo que é direito assegurado ao servidor público civil pelo artigo 37 da Constituição, corrigindo assim uma injustiça e uma inconstitucionalidade cometida contra o servidor público civil. Mas de que forma isso traz alguma implicação a respeito da situação do servidor público civil do Distrito Federal? Ora, o mesmo dispositivo se aplica aos servidores de qualquer estado, inclusive o Distrito Federal. Evidentemente que esse aumento de 28,86 aos militares, ele não incidiu sobre as polícias militares e bombeiros das demais unidades da federação e, portanto, esses outros estados não têm por que conceder esse mesmo reajuste aos servidores civis. Já no caso do Distrito Federal, o que aconteceu naquela ocasião é que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, com plena justiça, lograram obter naquela ocasião também o seu reajuste, que hoje, por força da decisão do Supremo Tribunal Federal, terá que ser estendido obrigatoriamente aos servidores civis desta unidade da Federação. Por isso, entendo que este Poder Legislativo não pode se omitir neste momento da obrigação inequívoca de promover, antes mesmo de qualquer manifestação do Poder Judiciário, antecipadamente, promover o reequilíbrio desse erro cometido contra os servidores civis da nossa cidade. Tivessem os policiais militares e os bombeiros obtido esse reajuste em outra unidade da federação, obrigatoriamente os servidores civis teriam o mesmo direito. Ora, se isso ocorreu no Distrito Federal, é evidente que a extensão do benefício aos demais servidores é obrigação, é dever, é lutar pela legalidade. Evidentemente que não cabe à Câmara Legislativa tomar a iniciativa de promover essa equiparação salarial, já que, dentre as atribuições dos deputados distritais, não se inclui aquela de legislar sobre salários. Mas é bem verdade que, como legítimos representantes eleitos do povo e obrigatoriamente defensores da justiça e do direito de todo cidadão, mormente o servidor público, é preciso que saia desta casa a grande luta para que o governo do Distrito Federal não espere as decisões do Poder Judiciário e sim, decida-se imediatamente pela aplicação já dos 28,86% devidos aos servidores civis. Muito obrigado, senhor. Eu havia chamado todos os parlamentares, no entanto, apenas o deputado Luiz Estevão desejou fazer uso. Eu solicito os que estão presentes, que já foram chamados, se ainda desejam fazer o uso da palavra, se manifestem agora. Deputado Cafu deseja fazer o uso, está inscrito. Com a palavra, deputado Cafu. Senhora Presidente, senhores deputados, senhoras e senhores aqui presentes. Eu pude, de visita pessoal, ir a um latifúndio improdutivo e que agora está se transformando coletivamente num latifúndio com outra cara.
e com a perspectiva de um latifúndio ocupado familiarmente. São famílias que, em agosto de 1995, no primeiro dia daquele mês, ocupou a então Fazenda Barriguda, no município de Buritis. Quero aqui dizer que tanto eu quanto o companheiro de bancada, o deputado Vasni, estivemos sábado na festa da primeira colheita. São quase 200 hectares de plantação, tanto de milho quanto de arroz. E ver que aquela terra que antes eu fui lá, são 8 carvoarias, aquela terra que antes eu fui lá não tinha, a não ser a casa do vaqueiro, algumas cabeças de gado espalhadas, é hoje uma terra que sinaliza a perspectiva de um cumprimento que a gente quer da terra, que é gerar alimento e fundamentalmente na perspectiva da produção coletiva de caráter familiar. No momento que o movimento dos trabalhadores rurais sem terra enfrenta uma reação estúpida, bruta, insensata, inumana no Pontal do Paranapanema, os companheiros que hoje, nesse momento, num gesto de cidadania, traz a capital da República em abril, um sinal de que ou o governo faz reforma agrária, ou nós estamos sendo coniventes e omissos do ponto de vista público, na perspectiva de realizar esse anseio que ganha não só as pequenas cidades, não só aqueles que são os dolorosamente mais humilhados, mais abandonados, mas hoje um segmento significativo da Igreja Católica, a CNBB, alguns meios de comunicação, universidades, opinião pública, movimentos sociais, a CUT, na perspectiva da caravana, da caminhada, da marcha que o Sem Terra, trazendo uma parcela significativa de trabalhadores que vêm a Brasília exigir do poder público que faça aquilo que é hoje uma luta. Sem ela não vamos construir democracia, sem ela não vamos romper com as cidades inchando, com a violência campeando, sem ela não vamos apontar o país que nós sempre desejamos que acontecesse, um país que houvesse e tivesse possibilidades para todos. Por isso eu venho aqui, quero felicitar a coordenação regional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra do Distrito Federal, aquelas pouco mais de 200 famílias que hoje ocupam a labeira do rio Urucuia, na Fazenda Barriguda. Quero aqui agradecer e dizer de claro do trabalho feito pela paróquia da cidade de Buritis, em que foi feito um trabalho sim na perspectiva de agasalho, de alimento, enfim, a todos aqueles que ajudaram, a Caritas brasileira, que assume essa luta, na perspectiva de estar ajudando os companheiros da Barriguda, estar ajudando os companheiros na marcha, que vem de Rondonópolis, que vem de São Paulo, que vem de Governador Valadares, e que essa cidade tem que receber com afeto, com louvor, com carinho, num gesto de cidadania, no dia 17 de abril vindouro. Era isso que eu tinha a dizer, senhora presidente. Com a palavra o deputado Marco Lima. Senhor presidente, só pela ordem. Eu já convidei Marco Lima para falar. Em seguida você faz. Você quer falar, Wesley? Você quer falar? Senhor presidente, senhora presidente, senhores parlamentares, companheiros da imprensa aqui presentes. Senhor presidente, eu ocupo essa tribuna para fazer um questionamento a todos os parlamentares dessa casa e dizer que estamos entrando agora, inclusive estamos colhendo assinaturas de todos os parlamentares dessa casa, aqueles que puderem assinar, hoje ainda. Estamos entrando com um requerimento nesta casa para que se crie uma comissão, ainda hoje, se possível. Esperamos ter a sensibilidade da presidente dessa casa, dos demais parlamentares, independente de questões partidárias. Estamos entrando com requerimento agora para que
criemos uma comissão suprapartidária composta por 3 deputados para que esta casa possa estar acompanhando as apurações do acidente em que envolveu a morte de 3 companheiros nossos, policiais militares, num treinamento na Candangolândia, na semana passada. E, senhora presidente, senhores parlamentares, a intenção de se criarmos essa comissão suprapartidária, temporária, apenas para acompanhar a apuração dos inquéritos ali instaurados, inquéritos da Polícia Militar, inquéritos da Polícia Civil, inquéritos inclusive da Aeronáutica e da Polícia Federal, é para que não haja nenhuma ação por qualquer interesse que venha desvirtuar o que realmente aconteceu ali naquele dia. Foi um fato lamentável que nós presenciamos. Eu me encontrava em Sobradinho quando companheiros policiais militares me relataram o que tinha acontecido minutos atrás. Fiz questão de voltar de Sobradinho, ir para a Candangolândia e ali presenciei uma catástrofe. Presenciei ali 3 pais de família mortos num acidente que, no meu entendimento, no mínimo, foi um mau equipamento, um equipamento vencido, um equipamento velho, que causou a morte dos 3 companheiros policiais militares. E no caso, um deles trabalhou comigo e eu tinha uma amizade muito próxima com ele. É lamentável você chegar num local desse e ver um companheiro de farda, um companheiro que você conviveu no dia a dia, morto ali, estraçalhado no chão daquela maneira. Então, senhora presidente, a criação dessa comissão que eu queria pedir o apoio de todos os parlamentares nessa casa, inclusive da senhora presidente, que fosse criado hoje essa comissão. Porque hoje, inclusive, já se começou as apurações, já se começaram a chamar testemunhas, e estão surgindo fatos novos, senhores parlamentares, nessas apurações e nesses depoimentos. Já há, inclusive, informações que o objetivo da corda ter arrebentado que foi uma pipa que estava com a linha, com cerol e tenha cortado a corda dos 2 policiais, dos 3 policiais, e com isso foi motivo do acidente. É lamentável que tal proposta, que tal afirmação venha a acontecer justo agora, quando as apurações se começaram. Então, senhora presidente, faço apelo que seja criada essa comissão, que se preferencialmente com o parlamentar da oposição, com o parlamentar do governo, com o parlamentar do nosso bloco independente, que eu, no caso, me proponho a ser parte integrante dessa comissão, para que o nosso objetivo seja acompanhar essas apurações, que esta casa faça um manifesto ao governador do Distrito Federal para que o governador dê apoio e sustentação a essa comissão, para que ela tenha, pelo menos, o respaldo de estar acompanhando e impedir que interesses particulares, interesses corporativos venham prejudicar o sentido da apuração e venha deixar essas 3 famílias aí a ver navios, com 3 pais de família que deixaram mães, filhos, esposa, aí na saudade, e que nós não podemos deixar que isso aconteça. Fica aí um alerta, mais uma vez, deste parlamentar, nesta tribuna, para a questão de segurança pública nessa cidade. Será quantos mais policiais precisarão ser mortos? Será quantos mais pais de famílias precisarão ser mortos ou precisarão ficar inválidos por não se ter uma política séria voltada na área de segurança pública, um debate sério para discutirmos a questão do reaparelhamento, discutirmos a questão de segurança pública mesmo, de um modo geral. A situação dos policiais que estavam lá presentes, vendo seus companheiros sendo recolhidos aos pedaços, foi uma situação de deixá-los constrangidos, de deixá-los nervosos, apavorados. Foi o que nós presenciamos no momento, senhora presidente. Então, faço apelo a todos os parlamentares que seja criado hoje essa comissão, porque precisamos acompanhar esses depoimentos, precisamos acompanhar com lisura o que está sendo investigado pelos esses 3 inquéritos que nós temos conhecimento. É o nosso pedido, esperamos que sejamos atendidos. Muito obrigado. Agradeço, deputado, por ter usado o tempo regimental. Gostaria de perguntar a algum parlamentar presente, porque até este momento 4 parlamentares fizeram uso da palavra, se mais algum inscrito deseja fazer o uso da palavra. Deputado Asni Derrores solicita. Com a palavra, deputado, 5 minutos. Senhora presidenta, senhores deputados,
Eu gostaria inicialmente de cumprimentar o pronunciamento do deputado Cafu e o deputado Marco Lima e dizer particularmente ao deputado Marco Lima que nós colocamos o nosso mandato, caso tenha interesse, à disposição de compor essa comissão, que eu julgo de extrema importância, creio que merece o cuidado da Câmara no exame da matéria, até mesmo para saber das implicações. Senhora Presidenta, eu gostaria também ainda, antes de adentrar a matéria a qual me trouxe hoje, de recuperar na falação do deputado Cafu da situação dessas 3 fazendas que estão no município de Buritis no processo da desapropriação e algumas já com a emissão de desapropriação. No caso da fazenda Barriguda, que tem 4.400 hectares, e uma outra de tamanho semelhante, conhecida como Barriguda 2, e além dessa a fazenda Itália, que é uma fazenda de 900 hectares, que inclusive faz divisa com a fazenda do presidente da República naquele município de Buritis. Sem dúvida nenhuma, foi uma festa bastante significativa para os ocupantes daquela área, aproximadamente 220 famílias, e que a emissão de posse ainda não foi concretizado porque há um número de ocupantes maior do que a área a ser disponibilizada comporta. Após essa solução, será então feito a emissão de posse a cada um dos ocupantes. Eu deixo aqui também meu cumprimento ao deputado Cafu, porque desde o início do processo da Barriguda, foi um companheiro deputado que soube sensibilizar com a situação da luta daqueles trabalhadores e hoje com uma vitória significativa. Deputado, parabéns, continue dessa forma. Acho que Brasília há de se orgulhar dos seus representantes que se identificam com problemas dessa natureza. Senhora Presidenta, mas o que hoje me trouxe a esta tribuna é particularmente aqui para comemorar junto a esta casa, e há pouco aqui também mencionada pelo nobre deputado Luiz Estevão, que é a vitória no Supremo Tribunal Federal com relação ao reajuste dos servidores públicos de 28%. É bom lembrar que esta proposta encaminhada pelo PDT e pelo PT leva ao reconhecimento no Supremo Tribunal Federal e hoje, questionando a própria postura do governo federal frente aos servidores do serviço público. E naturalmente que esta questão é extensiva ao Distrito Federal. Então, uma vez equacionada no âmbito do Executivo, temos a certeza de que esta matéria há de trazer para os servidores públicos uma vitória que não é apenas dos sindicalistas que acompanharam a votação no Supremo, mas de toda a categoria espalhada a nível de país. Eu comemoro e solidarizo-me com os companheiros do serviço público por essa magnífica vitória junto ao Supremo Tribunal Federal. Eu creio que assim, mais uma vez, o Supremo referenda a sua autonomia e a sua compreensão pela necessidade e pela legitimidade dos direitos dos trabalhadores civis. E eu gostaria, senhora Presidenta, de trazer aqui também um cumprimento à mesa diretora desta casa, no que tange, deputada Lúcia Carvalho, e neste momento representando toda a mesa diretora, o sábio encaminhamento no que tange aos servidores desta casa. Sei que o momento é delicado, a situação é extremamente difícil, e há um entendimento histórico e acumulado de compromissos que a mesa diretora fez, e que nesse momento ambas as partes cedem, a mesa diretora, os servidores, para encontrar uma solução. Ao comparar com outros servidores que não tiveram reajuste nesse período de 2 anos, quero aqui dizer que também houve outros servidores que tiveram, e nem por isso deslegitimaram o direito dos servidores desta casa. Portanto, o fato de alguns servidores que estão em luta permanente para a solidificação da sua vitória invalida a luta dos servidores desta casa. Entendo ser perfeitamente legítimo
quero estar solidário à direção desta casa na defesa. E por isso fiz questão, senhora presidenta, de fazer público a nossa defesa, porque enquanto integrante da bancada do Partido dos Trabalhadores e consultado, fui de opinião e solidário a esta posição, encaminhado como integrante da nossa bancada junto à mesa diretora, a sua pessoa. Portanto, recebe o nosso respaldo, porque eu tenho certeza que não é inviabilizando aquilo que é uma luta histórica dos servidores desta casa, que estaremos concedendo a outros servidores que não tiveram. E mais uma vez eu lembro que em 1995 várias outras categorias receberam e esta casa nenhum servidor recebeu. Portanto, deixo aqui mais uma vez o meu sentimento de solidariedade à mesa diretora e aos servidores desta casa, porque entendo ser legítimo, uma vez que não há nenhum ato de casuísmo, e sim compromissos históricos acumulados pela direção desta casa. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais parlamentares inscritos, passo à ordem do dia. Solicito ao deputado José Edmar que nos auxilie nos trabalhos desta sessão. Quero, porém, fazer um comunicado a todos os parlamentares desta casa, que hoje a mesa diretora se reuniu e, de forma consensual, tirou uma proposta aos servidores que nós entendemos ser um início de conversa para que seja avaliado pelos servidores e que esta proposta, na verdade, não corresponde a 50% das reivindicações que a categoria acumula, de forma justa. No entanto, nós fizemos a contraproposta e entregaremos ao sindical hoje à tarde para que possa ser avaliado pelos mais de 1.000 servidores desta casa, na medida em que nós entendemos que existem 3 segmentos que não receberam nenhum tipo de reajuste desde 95. São eles da administração direta, são os funcionários do Tribunal de Contas e são os funcionários da Câmara Legislativa. Que pese os salários da administração direta serem bastante diferenciados da Câmara Legislativa, nós entendemos que nós não podemos continuar segurando reivindicações históricas, como a descompressão da tabela, como a isonomia da GAL e outras, que tem sido reivindicação dos servidores desde que eu estou nesta casa e que ajudei a construir o plano de carreira. Portanto, eu só quero aqui comunicar oficialmente que a mesa entrega hoje aos servidores esta proposta, que com certeza será avaliada com muito carinho por todos, sabendo que nós temos uma margem de negociação restrita, sabendo que não é uma proposta acabada, sabendo que nós podemos observar outros pontos da pauta e que para isso foi constituída uma comissão composta pelos parlamentares, deputado Zé Edmar, deputada Lúcia Carvalho e Benício Tavares, que vão avaliar os itens propostos pelo sindical, que não são apenas itens que dizem respeito a salário, mas também dizem respeito a condições de trabalho. Portanto, a mesa diretora tomou essa posição e espera ter por parte dos servidores e por parte dos demais pares a compreensão de que estamos num momento de negociação e que, se não oferecemos tudo o que desejávamos, foi um princípio de conversa, inclusive referendado pelos líderes desta casa. Então, tenho feito esse comunicado para que todos os servidores que nesse momento me ouvem nos gabinetes saibam que o seu sindicato recebeu proposta e que deverá apresentar a categoria em assembleia para aceitação ou não, mudança e continuação de negociação. Senhora presidente. Com a palavra o deputado Renato Rainha, pela ordem. Pela ordem. Desde o ano passado, acompanhamos, junto com os demais parlamentares que assim tiveram interesse, nas justas reivindicações dos servidores desta casa e fizemos gestão junto à mesa anterior e, inclusive, apelos junto a esta presidência e a esta mesa para que envidasse esforços no sentido de atendimento das justas reivindicações desses servidores. Então, gostaria de solicitar a Vossa Excelência que encaminhasse a todos os líderes desta casa a cópia do requerimento que foi feito pelo sindical, bem como a resposta que foi dada pela mesa às reivindicações da categoria, para que nós, líderes, pudéssemos tomar conhecimento e
possivelmente auxiliarmos nesta reivindicação, que é uma responsabilidade não só da mesa, mas de toda a casa e de cada um dos deputados daqui. Então, eu solicito a Vossa Excelência que, se puder encaminhar ao gabinete dos líderes, em especial ao meu gabinete, cópia desses documentos, eu agradeço a Vossa Excelência. Pela ordem. Com a palavra, deputado Odilon Aires. Senhor presidente, eu sou da área federal e a senhora, como bem disse, e é a sua prática, lutar pelos direitos dos servidores, direitos adquiridos. E hoje nós temos uma demanda na Justiça Federal no tocante o reajuste para os servidores. Esta casa precisa dar uma demonstração que nós apoiamos os servidores. Na lista lá, não dos 11, mas dos demais, eu sou o terceiro servidor a ser beneficiado na área federal. Uma luta do nosso sindicato, eu sou o vice-presidente do Sinatefic na área federal, mas eu queria trazer para Vossa Excelência uma proposta. Que esta mesa reunisse hoje, decidisse imediatamente pelo aumento dos 28% aos servidores desta Casa e do Tribunal de Contas. Aí sim, nós estamos aqui demonstrando que nós respeitamos a Constituição Federal e temos uma causa maior, que é o servidor público. Não precisa fazer discurso em praça pública, não precisa fazer discurso nos corredores, basta reunir a mesa hoje e estender aos servidores o mesmo reajuste concedido à área federal. Com a palavra, o deputado Tadeu Filipelli. Senhora presidente, eu queria aqui, em nome do PMDB, manifestar nosso apoio ao pleito dos funcionários que se desenrola desde o ano passado. Quero deixar bem claro que somos a favor dessa luta e a favor desse atendimento. E quero reafirmar aqui, tendo sido sempre informado pelos companheiros nossos de bancada das negociações que estão sendo feitas, quero reafirmar a confiança que temos na mesa e nos elementos que compõem aquela mesa para a decisão favorável aos senhores servidores. Obrigado. Com a palavra, o deputado Benício Tavares. Senhora presidente, eu gostaria de informar os nobres pares que, evidentemente, nós estamos ainda empreendendo negociações com o sindicato. E que, evidentemente, como nossos colegas devem saber, que não há ainda uma proposta fechada. Nós estamos negociando com o sindicato, argumentando, vendo as condições, vendo o que pode ser concedido de melhor a todos os nossos servidores, e evidentemente que isso é uma conversa de mão dupla. No mesmo tempo que se leva uma proposta, se chega também uma proposta do sindicato, que também é analisada pela mesa. Eu só quero tranquilizar os nobres pares que essa mesa, hoje mesmo, já esteve reunida no seu pleno para discutir o assunto dos servidores e encaminhar essa proposta ao sindicato, e que eu espero que rapidamente a gente possa trazer essa casa e também a a tranquilidade dos servidores desta casa uma proposta condigente com as reivindicações apresentadas pelo sindical. Tivemos também a oportunidade, através da presidência, de uma audiência com o governador, onde expomos também a necessidade de se ter recursos para que essa proposta possa ser viabilizada em termos financeiros. Então era isso, eu queria pedir aos colegas um pouco de tranquilidade e dizer que as coisas já estão bem andadas, esperando um resultado em breve para os servidores. Passamos agora à ordem do dia. Solicito ao deputado Zé Edmar que faça a leitura do item número 1 da ordem do dia. Apreciação do veto total ao projeto de lei número 559 de 1995, que dispõe sobre a alteração da lei número 672, de 16 de março de 1999. 16 de março, repito, de 1994, que autoriza a construção de coberturas de fechamento com grades, as áreas verdes frontais aos lotes residenciais de Sobradinho e da outras providências. De autoria do deputado Odilon Aires. Apreciação do veto, portanto, já foi feita a leitura do relatório. Nós já tentamos por várias vezes quórum, eu acredito que hoje nós vamos alcançar. O deputado Renato Rainha já conferiu e já fechou a nossa urna. Solicito ao deputado Zé Edmar que faça a chamada dos senhores parlamentares para a votação.
em processo de votação secreta. Solicito aos senhores parlamentares que se dirijam à cabine de votação para que possam pegar a sua cédula e depositar na urna. Deputado Benito Tavares. Presente. Deputado César Lacerda. Presente. Deputado Cafu. Presente. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Daniel Marques. Presente. Já chamei. Cláudio Monteiro. Deputado Edmar Pirineus, presente. Deputado Eurípides Camargo. Deputado Eurípides Camargo. Ausente. Deputado Tadeu Filipelli. Presente. Deputado Geraldo Magela. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus ausente. Deputado Geraldo Magela presente, votando. Deputado Jorge Cauí, presente. Deputado Luiz Estevão. Deputado Luiz Estevão, presente. Deputado Manuel de Andrade. Deputado Manuel de Andrade, presente.
Deputado Eurípides Camargo. Agora, você está votando aqui. Deputado Eurípides Camargo, presente. Deputado Luiz Estevão. Estevão, presente. Deputado Manuel de Andrade, votando. Deputado Marco Lima, presente. Deputado Marco Lima, votando. Deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paes. Deputado Miqueias Paes, presente. Deputado Odilon Aires. Deputado Luiz Estevão, votando. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, presente. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco, presente. Deputado Miqueias Paes, votando. Deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha, presente. Deputado Valdir de Rolo. Deputado Valdir de Rolo, presente. Deputado Peniel Pacheco, votando. Deputado Xavier. Deputado Zé Ramalho, presente. Deputado Zé Ramalho, votando. Deputado Xavier, presente. Deputado Xavier, votando. Deputado Vanir de Rolo, votando. Deputado Rainha, votando. Deputada Lúcia Carvalho. Não vota? Deputada Lúcia Carvalho, presente. Deputada Lúcia Carvalho, votando. Deputado Zé Arimar. Deputado Gilerimar votando.
se encontram 22 parlamentares presentes que votaram. Solicito ao senhor secretário que faça a contagem das cédulas para que a gente verifique se coincide com o número de presentes e votantes. Foram encontradas 22 sobrecartas. Solicito ao senhor secretário que faça a abertura para a contagem dos votos. Senhora presidente. O veto foi mantido com 10 votos sim, 9 não e 3 abstenções. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 2. Apreciação do veto parcial, projeto de lei número 650 de 1992, que inclui o ecotismo como método complementar de educação e da outras providências. De autoria do deputado Benício Tavares. Chama, Lúcia. Lúcia, votação, chama. É em votação. Quem que é o relator? Solicito ao deputado Cláudio Monteiro que faça a leitura do relatório do veto. Item 2, solicito ao deputado Cláudio Monteiro que faça a leitura do relatório do veto. Deputado Cláudio Monteiro não se encontra em plenário. Solicito ao presidente da CCJ que possa fazer a nomeação de outro membro para fazer a leitura do relatório do veto item 2. Senhor presidente, eu vou fazer a leitura, avoco, para que eu possa fazer a leitura do veto. Com a palavra o deputado Renato Rainha, que avocou para si, como presidente da CCJ, a leitura do relatório. Relatório da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto parcial aposto ao projeto de lei número 650 de 92, que inclui o escotismo como método complementar de educação e da outras providências. Por intermédio da mensagem 326 de 96, de 25 de 11 de 96, o excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal comunica ao presidente desta Câmara Legislativa que, nos termos do parágrafo 1º do artigo 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal,
ao sancionar o projeto de lei número 650 de 92, transformado na lei 1267, de 21 de novembro de 1996, após veto parcial à referida proposição, incidente sobre o artigo 2º a seguir transcrito. Artigo 2º. A prática do escotismo será liberada nos parques e demais unidades de conservação ambiental, onde a atividade seja compatível com a finalidade de preservação de áreas. O projeto de lei número 650 de 92, de autoria do ilustre deputado Benício Tavares, tem como objetivo incluir o escotismo como método complementar de educação. Em tramitação nesta Casa Legislativa, submetida à apreciação das comissões permanentes, o citado projeto recebeu uma emenda aditiva na COF e uma subemenda substitutiva na CCJ, ambas aprovadas. Tendo sido, portanto, aprovado na forma regimental, foi o projeto de lei número 650 de 92, nos termos do artigo 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, enviado ao excelentíssimo senhor governador do DF para sanção. Nas razões do veto, fundamentando-se nos artigos 225 da Constituição Federal e 302 da Lei Orgânica do Distrito Federal, o chefe do Poder Executivo afirma que a prática do escotismo em áreas de unidade de conservação provocaria um desequilíbrio ambiental, contrariando desta forma os referidos artigos que definem os espaços especialmente protegidos, onde se incluem as áreas mencionadas no artigo 2º do projeto de lei. Finalizando a exposição de motivos do veto, o senhor governador do DF entende que a prática de escotismo, abre aspas, é importante para a comunidade, desde que ocorra em áreas adequadas, fora do perímetro das unidades de conservação, sob pena de contra-educação ambiental, feche aspas. Estas são, senhora presidente, as considerações que entendemos indispensáveis à apreciação por esta Casa do veto do senhor governador. Em discussão, com a palavra o deputado Benício Tavares. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero dizer que o veto a esse meu projeto, ele é um veto parcial e que, entendendo as razões apontadas do ponto de vista técnico, mas justificando a nossa proposição inicial, porque acredito que se essas pessoas que lidam na área do escotismo não trabalharem em prol da natureza, dificilmente outras pessoas irão cuidar da preservação da natureza, porque eu acho que a própria filosofia do escotismo, ela está intrinsecamente ligada à questão da preservação da natureza. Mas entendendo que a questão da preservação deve estar maior do que até essas pretensões, a gente espera que o que vale mesmo é o método complementar na educação para o escotismo. Então, eu acredito que o projeto já foi sancionado, ficando apenas esse dispositivo, que no nosso modo de entender, com uma discussão maior nesta Casa, os deputados poderão futuramente propor essa questão. Não havendo mais quem queira discutir, solicito ao deputado Zé Edmar que faça a chamada dos senhores parlamentares para a realização do seu voto. Lembrando que o voto é secreto, devem pegar o voto na cabine e trazer até a mesa. Feita a verificação, solicito ao deputado Zé Edmar que faça a chamada dos senhores parlamentares. Deputado Benício Tavares, presente. Deputado Cafu, presente. Deputado César Lacerda, presente. Deputado Cláudio Monteiro, presente. Deputado Benício Tavares votando.
Deputado César Lacerda votando. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado Cafu votando. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus, presente. Deputado Cláudio Monteiro votando. Deputado Eurípides Camargo. Eurípides Camargo, presente. Deputado Edmar Pirineus votando. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli, presente. Deputado Geraldo Magela. Deputado Geraldo Magela, presente. Deputado Geraldo Magela votando. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus. Deputado Eurípides Camargo votando. Deputado Filipelli votando. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado João de Deus. Deputado Jorge Cauí. Jorge Cauí, presente. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Luiz Estevão. Deputado Luiz Estevão, presente. Deputado Manuel de Andrade. Deputado Manuel de Andrade, ausente. Deputado Daniel Marques, votando. Tem gente que tem lá. Deputado Marco Lima. Deputado Jorge Cauí, votando. Deputado Luiz Estevão, votando. Deputado Manuel de Andrade, presente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda, presente. Deputado Miqueias Paz. Deputado Miqueias Paz, presente. Deputado Marcos Arruda, votando. Deputado Manuel de Andrade, votando. Ele tem privado de banheiro, né? Deputado Adilon Aires. Deputado Adilon Aires, presente. Deputado Marco Lima, votando. Tudo bem? Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Miqueias Paz, votando. Deputado Adilon Aires, votando. Deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha, presente. Deputado Valenir de Role. Deputado Valenir de Role, presente. Deputado Xavier. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho. Deputado Zé Ramalho, presente. Deputado Zé Ramalho, votando. Deputado Xavier, presente. Deputado Rainha, votando. Deputada Lúcia Carvalho. Deputada Lúcia Carvalho, presente. Deputado Xavier, votando. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Valenir de Role, votando. Deputado João de Deus. Deputada Lúcia Carvalho, votando.
Deputado João de Deus, ausente. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado José Edmar.